Estúdio Livre, com Léo Valente. Está no ar o programa Estúdio Livre, mais uma vez direto da Clínica Amo. Chamando a atenção para o tema, o Instituto Nacional do Câncer estima que algo em torno de 58 mil novos casos de câncer de mama serão diagnosticados em 2016. Doutora Luanda, sua saudação. Esse número assusta. Isso mesmo. Na verdade, o câncer de mama é uma doença muito incidente, né, nas mulheres, de uma forma geral, e é a segunda causa de morte em mulheres. Né? E a incidência, ela, na verdade, nos últimos anos, ela teve um discreto decréscimo nos países de desenvolvimento, porém, houve uma ascensão do número de casos em mulheres mais jovens. Certo. A senhora está falando assim, houve esse decréscimo em relação a mortes ou a casos? Não, na verdade, a mortes. Os casos, na verdade, nos países em desenvolvimento, a gente sabe que o número de diagnóstico, na verdade, não houve uma queda na incidência. Certo. Não houve uma queda na incidência, mas houve em função do diagnóstico precoce, a gente melhorou a mortalidade, mas ela ainda é considerada a segunda causa de morte por câncer na mulher. Agora, o que é que leva a pessoa a demorar a descobrir, além da falta de não fazer os exames constantes, frequentes, assim, os sintomas, doutora Lula, fica à vontade também, confunde, o pessoal chega a confundir com alguma outra coisa, aquele nódulo que parece que é um nódulo simples, né, que a gente vai entrar mais especificamente aí também nesse assunto para o pessoal não ficar assustado, pensar que todo nódulo necessariamente seja um câncer. Mas assim, o que é a falta de conscientização mesmo? Hoje, a campanha de conscientização, ela vai até a paciente sabe o que é o câncer de mama. Hoje ela tem muito medo quando ela palpa qualquer nódulo. O primeiro sentimento dela é pavor, né? E ela vai procurar um médico, mas no sistema público a gente ainda se depara com um problema. A paciente faz um exame, eventualmente ela não tem o profissional para olhar o exame e muitas vezes ela não tem a ferramenta para diagnosticar. Então ela tem um nódulo mamográfico, ela tem um nódulo palpável e ela não consegue fazer a biópsia. Então eu acho que esse é um ponto importante. Eu pego muitas pacientes em estágios mais avançados que estão há 1 ano, 2 anos, procurando um médico ou detecta pela mamografia, mas elas têm dificuldade na hora de diagnosticar, de biopsiar. Então, o que acontece? Elas são pacientes, às vezes, da zona rural, que não tem condição de pagar uma biópsia, e elas se deparam com poucos serviços no estado da Bahia para conseguir fazer esse diagnóstico. Então, não acho, assim, claro que tem pacientes que são ignorantes, têm medo, né, inclusive do tratamento, mas eu acho que estágios eu tenho visto, como eu trabalho também em posto de saúde, trabalho pelo SUS, eu vejo muita paciente que demora 2, 3 anos para ir para a primeira consulta com o mastologista. Sempre, volta e meia, ainda a gente ouve isso, diminuiu bastante, doutora Luanda, mas ainda existe esse tabu, esse preconceito. É verdade, o autoexame nada mais é do que a paciente procurar se conhecer, né? Então, o ideal é que ela faça esse exame logo após o período menstrual, ideal é 1 semana após o dia da primeira menstruação. Essa paciente vai se olhar primeiro em frente ao espelho, né? Ela vai conseguir olhar a sua mama, né? Avaliar se existe algum abaulamento, ou seja, a presença de algum caroço visível, alguma lesão de pele, alguma vermelhidão, inchaço na pele. E, a partir daí, ela vai também notar e se palpar, né? De uma forma geral. A gente não espera que a paciente tenha noção sobre a anatomia e que entenda absolutamente tudo. O que as campanhas querem é que a paciente, ao se olhar, se conhecer, perceba que há alguma mudança. Porque a mudança é o que faz ela ir procurar médico. É importante que a gente saiba, assim, que o ideal é que ela não encontre, na verdade, uma alteração importante no exame, né? Que a gente consiga detectar isso antes. Porque o que a gente sabe? Que no exame físico, a gente detecta nódulos já acima de 1 centímetro, o que a gente não quer, né? O ideal é que a gente detecte ainda nos exames que não seja palpável.
Mas no momento em que a mulher consiga perceber que existe alguma mudança, alguma alteração e que vá ao médico, a gente consegue sim fazer o rastreamento, orientar a paciente em relação à prevenção e daí procurar, na verdade, eliminar muitos problemas de um tratamento retardado. Qual é o exame mais eficaz? Isso vai depender da idade da paciente, né? O que a gente sabe é que para programas de rastreamento, o que se viu é que a mamografia, lembrando que a mamografia ela é importante naquelas pacientes acima dos 40 anos, porque são pacientes que têm geralmente a mama mais lipossubstituída, ou seja, a mama com mais porcentagem de gordura, porque a mamografia vê bem gordura. Então, naquelas pacientes que são ou mais jovens ou que têm a mama mais densas, ou seja, com mais glândula, a gente vai precisar de um método complementar. Só a mamografia não vai ser suficiente para fazer esse diagnóstico em muitos casos. Joyce vai trazer aí a participação do pessoal, mas vamos deixar um tema aqui. Léo. Oi. Fique à vontade, Joyce. Sobre a questão dos hábitos, o que poderia, os doutores já explicaram aí a questão genética? Na verdade, em relação ao câncer de mama, e acho que de uma forma geral todos os cânceres, é o que a gente chama de estilo de vida saudável. O que isso quer dizer? É a paciente fazer exercícios físicos regularmente, ou seja, show sedentarismo, né? O ideal é que faça exercício em torno de pelo menos 5 vezes por semana, no mínimo de 30 minutos. Associado, então, dessa forma, o exercício físico vai estar associado à perda de peso naquelas pacientes que estão sobrepeso, então, né, a gente não pode incentivar a obesidade, assim como a alimentação saudável, ou seja, evitar a gordura, a fritura, esses alimentos industrializados, né, enlatados, etc. Além disso, também o álcool, né, o excesso de bebidas alcoólicas, o tabagismo, então é o que a gente chama de melhorar o estilo de vida. Doutor Vitor, o senhor falou aqui, fique à vontade para comentar. Aproveitando o gancho de Abdias, ele falou dos 25 mil mulheres, mas tem uns 25 mil homens também, e também tem câncer de mama e outros cânceres que são mais negligenciados, como pode falar aqui nossos colegas. É bem comum a gente ouvir dizer, né, o homem ele se cuida menos do que a mulher. E eles vão muito vão menos levar a mulher, isso, né? Exatamente, ela é a grande cuidadora deles e muitos vêm realmente porque a mulher o levou. Então, assim, a mulher, a gente tem uma série de recomendações em termos de detecção precoce de câncer de mama, tem o câncer de colo uterino também, que o preventivo ginecológico aí tem um papel fundamental nisso daí. Câncer de cólon para os dois, mulher e homem, e que a gente tem uma recomendação de colonoscopia após os 50 anos, então todos devem fazer isso como forma de prevenção e detecção precoce do câncer de colo. E o câncer de próstata também, a recomendação de exame do toque com o PSA, isso como método também de rastreamento, detecção precoce. Então é importante para o homem também que está ouvindo a gente saber que não só existem campanhas de conscientização para as mulheres, mas também para eles. E existem as recomendações para que eles também se cuidem. A gente sabe que hoje em dia homem fuma mais do que mulher, apesar de que esse número essa diferença ficou um pouco menor nos últimos anos por conta do aumento de número de mulheres fumando, mas a gente sabe que ainda o público masculino é um público de maior incidência de tabagismo. Então fica a dica também para poder quem fuma começar a pensar em parar de fumar. Então é um público realmente importante. Agora, Maurício, é bom a gente lembrar também que existe câncer de mama em homem. Sim. Apesar da incidência ser baixa, aqui exatamente na verdade é um caso masculino a cada 1.000 mulheres. É uma incidência baixa, mas existe. Ou seja, aquele homem que notar realmente um aumento do tecido mamário, eventualmente palpar um nódulo, ele deve sim procurar um mastologista. Então, o homem também deve se examinar. A gente não fala como autoexame, mas muitas vezes o homem nota, né, o aumento da mama, a glândula mamária, a gente chama de ginecomastia em homens. É muito comum, principalmente na adolescência e no período senil, eventualmente está associado ao uso de algumas medicações e algumas patologias também, mas todo paciente que detectar, principalmente fora da puberdade, esse aumento da glândula mamária, ele deve sim procurar um mastologista para ser avaliado. Doutor Ivan, a gente, depois do Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, né?
Então, assim, vocês da mesa fiquem à vontade para a gente também fazer um alerta aos homens. E quando se fala em tabu, eu acredito que no caso do câncer de próstata seja bem maior, né? Essa demora, às vezes o avanço é por conta de um desleixo, né? Nós tivemos recentemente aí o caso de um ex-deputado, uma pessoa de um meio muito influente de televisão, que foi o Clodovil, né? Que quando ele foi tratar, né? Quando já estava num grau muito avançado, né? E como é que é essa situação, né? Hoje, fazer esse alerta, esse chamamento aos homens em relação a esse cuidado? No câncer de próstata, acho que é um dos grandes focos da oncologia, na clínica médica, na verdade, né, na medicina preventiva, para a gente tentar prevenir uma doença que é relativamente bem incidente, bem comum nos homens. E a método de prevenção é relativamente simples, que é o exame do toque retal, feito por um médico experiente, e a dosagem do PSA. Então, com esses 2 exames, você consegue, às vezes, identificar alguns nódulos para poder fazer um diagnóstico mais precoce. Tem algum que seja mais eficaz que outro, ou tem que ser, os dois têm que ser feitos de forma... Na verdade, assim, quando recomendado que se faça o rastreamento, a gente faz o combinado do PSA junto com o toque retal para isso, um complementaria o outro. E vale lembrar que, diferente da hiperplasia prostática benigna, que é um aumento da glândula, mas por conta de uma doença benigna, não é câncer, os sintomas são mais precoces do que o câncer. Por que isso acontece? A próstata, por dentro dela passa a uretra, que é um canal onde a bexiga deságua a urina para poder levar até o meio externo, onde a pessoa urina. Então, o aumento dessa glândula na hiperplasia prostática benigna, ela estreita a passagem, então o homem começa a ter mais sintomas de maneira mais precoce, digamos assim, do que o câncer, porque o câncer ele se origina em áreas mais distantes da uretra. Então, geralmente, quando ele começa a ter sintomas, às vezes a doença já está avançada. Então, a presença de sintomas para o câncer de próstata, às vezes, não está mostrando a doença em fase inicial, mas uma doença já avançada. Diferente da hiperplasia prostática benigna, e que o tratamento é completamente diferente e o prognóstico é diferente também. Também, doutora Luanda, fique à vontade para trazer aqui algumas dicas importantes que, porventura, não podem ter sido abordadas. Você tinha falado comigo mais cedo a respeito da amamentação. Isso, né? porque... Vamos falar sobre a amamentação. Na verdade, a amamentação é considerada um fator protetor para o câncer de mama. Não é desculpa. Isso tem a ver com a duração dessa amamentação. Quanto mais tempo a mulher amamenta, mais tempo ela tem ciclos anovulatórios, menos exposição ao estrogênio. É a mesma justificativa, né? O tempo de exposição ao estrogênio. Daí também porque, teoricamente, mulheres mais obesas têm maior risco de câncer de mama, porque quanto mais gordura periférica a mulher tem, ou seja, quanto mais gordinha, mais produção periférica de estrogênio ela tem. Ou seja, quando a gente fala produção periférica, não é só pelos ovários, mas pela própria gordura. Então, por isso que a gente está aqui batendo na mesma tecla de sedentarismo, de exercício físico, porque às vezes a paciente ela quer fazer exames, ela chega pra gente no consultório desesperada, o objetivo dela é que você revire ela do avesso para descobrir o que ela tem. Mas o básico ela não consegue captar, que é justamente o que ela pode fazer enquanto mulher, enquanto pessoa, para ser melhor, né? Prevenindo, não que a gente precisa descobrir alguma coisa, então vamos prevenir lá na frente, né? A gordinha tem que perder peso, a gordinha tem que mudar os hábitos alimentares. O ato de amamentar, então, ele é um fator protetor. Claro que quanto maior o tempo de amamentação, maior esse efeito protetor. Do contrário, a mulher não querer amamentar por algum motivo, viraria um fator de risco? Na verdade, o que a gente... Não é diretamente um fator de risco, né? Mas ela já perde algo que seria uma proteção. Que seria uma proteção, justamente. A possibilidade. Abadias, doutora Luanda, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, estou sempre à disposição. E esse mês agora, a gente vai representar muito a senhora. No Outubro Rosa, se a gente puder voltar a fazer, né, até responder os ouvintes, dia de terça ou quarta-feira, estou aqui à disposição. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Estúdio Livre, com Léo Valente.